E aí, pessoal, essa aula eu vou falar um pouquinho sobre como o treino de força para os corredores ele pode ser prescrito de forma muito mais eficiente e específica, a fim de a gente conseguir reduzir dores e melhorar a performance desse corredor. É natural a gente entender que um treino genérico ele pode até gerar um determinado benefício para esse corredor, mas quando as provas elas começam a ser um pouco mais intensas, você precisa de mais especificidade e é muito importante entender todo o período de treino de corrida desse corredor para a gente montar esse treino de força. E para isso, a biomecânica da corrida ela entra como a gente entender o padrão de corrida desse corredor, entender as demandas que ele tem e entender qual é o objetivo da prova-alvo que ele tem, vai nos permitir periodizar de uma forma em que esse treino não gere competição com o treino de corrida em específico dele. Então, se você é um médico, se você é um professor de educação física, se você é estudante de medicina, educação física e fisioterapeuta, esse vídeo é para vocês mesmo. Por quê? Porque é com eles que a gente vai entender um pouco mais sobre como a biomecânica da corrida ela pode gerar repercussão dentro de um treino de força baseado nas fases da corrida desse corredor. E aí eu queria mostrar para vocês alguns exemplos aqui de alunos meus que eu aplico esse método específico de treino de força e tenho alcançado bastantes resultados. Então, por exemplo, tem aqui o caso da Lívia, que ela era uma corredora que correu a São Silvestre ano passado, em 2023, conseguiu ter até um certo desempenho, mas começou a sentir dores quando esse volume aumentou. E a partir daí, em fevereiro, ela veio comentar comigo que não estava conseguindo correr mais nem 3 quilômetros sentindo dor. E hoje, em maio, ela conseguiu sair de uma corrida de fevereiro, que estava ali em torno de 3 quilômetros, para uma corrida de 18 quilômetros sem nenhum tipo de dor no joelho. Tem também a Carol, que ela era uma outra menina que começou a correr, começou a sentir dores no joelho, ela tinha alvo para provas de 5 quilômetros, e aí ela começou a ter dor, foi no ortopedista, e o ortopedista acabou com ela, disse que ela não poderia mais correr, disse que ela não poderia mais agachar, e aquilo detonou a autoestima dela naquele momento. Ela veio para mim, conversou comigo, a gente conversou um pouquinho, e aí depois de 3 meses trabalhando, ela já está zerada de dor e já está começando a pensar na prova-alvo de 5 quilômetros que ela tinha. Então, olha só como esse método ele consegue, né, trazer de volta a autoestima desses nossos corredores. Outros 2 casos, é o caso da Julie, que também veio com uma lesão de reação por estresse no quadril e agora já está zerada de dor, objetivando correr 5K. E a gente tem o Lucas, que sempre achou que correr e treino de força nunca daria certo, tanto por fins estéticos quanto por fins de desempenho, e hoje ele percebe que ele consegue correr sem estar com as pernas pesadas e até desenvolver alguns quesitos estéticos. Tudo isso aplicando o método CCD. E aí eu venho para vocês explicar o que é esse método CCD e o porquê que ele surgiu. Há um tempo atrás, quando eu estava lá fazendo prescrição de treinos genéricos para qualidade de vida e força e hipertrofia, sempre vinha um corredor para pedir para mim para eu montar um treino voltado para a corrida. E eu acabava fazendo esses treinos genéricos achando que isso ia, de alguma forma, ajudar. Mal não faz. E aí, o que acontecia? Eu acabava muito frustrado, porque quando chegava em determinados momentos da periodização de corrida desse corredor, ele acabava se machucando ou ficando com a perna pesada e acabava evadindo do treino, né? Caindo a aderência porque ele não via como aquilo estava ajudando. Então eu pesquisei, eu estudei, entendi quais eram as melhores formas de chegar a uma especificidade de treino voltado para a corrida e eu criei um método baseado em 3 pilares, que é o contato inicial, a cadência e a demanda como um todo desse corredor. E aí ficou o método CCD. O contato inicial ele é importante porque, dependendo de como ele for, o treino de força se modifica de forma gigantesca. Você precisa mudar o enfoque de demanda para cada uma das articulações. A cadência ela também faz parte desse processo de demanda, porque se o corredor ele tiver uma cadência muito baixa ou muito alta, os músculos que vão agir, eles também se modificam em questão de demanda muscular. Então, o treino de força precisa levar a cadência em consideração, não somente o contato inicial. E agora, quando que é a prova desse corredor? É daqui a 6 meses? É daqui a 2 semanas? Tudo isso também vai fazer diferença no tipo, estilo e volume de treino de força que você vai dar para esse corredor. Então, também não adianta só entender da biomecânica. Você precisa entender desse corredor. Quem é o corredor que vai correr? Então, esse treino de força, hoje em dia, como ele está muito genérico, ele acaba esquecendo que atrás de um treino de força tem alguém que vai praticar esse treino de força. Alguém que vai correr do dia seguinte. Então, é muito importante que a gente tenha noção desses 3 pilares para que a gente consiga chegar dentro do nosso objetivo, que é reduzir dores, manter a performance e a aderência desse corredor durante a corrida.
Agora que você já entende um pouco mais do que é o método CCD, eu te convido a participar do meu curso online. Ele é um curso totalmente online, que tem uma ampla gama de vídeos falando de biomecânica da corrida e o como essa biomecânica ela pode sim gerar insights para o nosso treino de força. Esse curso também contém diversas aulas bônus que vão ser adicionadas ao longo do tempo de acordo com a sua necessidade. Então, ao você fazer o vídeo e chegar com questionamentos, eu posso montar lives, aulas bônus, casos clínicos de corredores seus e meus que eu achar interessante, e a gente junta numa live e faz alguma coisa legal para agregar ao conhecimento de vocês. Como esse curso ele é tão interessante e eu tenho tanta certeza de que ele vai ajudar muito a sua carreira, eu te dou até 7 dias para você visualizar todo o conteúdo que existe na plataforma, e se você não estiver satisfeito e aquilo não for exatamente o que você gostar, a gente te devolve o dinheiro e está tudo certo. O importante é que você saia satisfeito desse curso e que a gente consiga, de certa forma, melhorar a sua prescrição de treino de força para os seus corredores. Eu te convido a seguir aqui embaixo nessa página, olhar tudo direitinho e fazer parte dessa família que é a turma do curso Método CCD, Contato Inicial, Cadência e Demanda. Nos vemos na próxima aula.